Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do 9º ano do Ensino Fundamental, volume 3 de 2021, semana 1. Vamos lá? Gente, então aqui na semana 1 do PET 3, do 9º ano, nós vamos falar sobre o gênero textual artigo de opinião. O artigo de opinião é um gênero discursivo claramente argumentativo, que tem por objetivo expressar o ponto de vista, a opinião do autor, que o assina sobre alguma questão relevante em termos sociais, políticos, culturais, etc. O caráter argumentativo do texto de opinião é evidenciado pelas justificativas, ou seja, os argumentos de posições arroladas pelo autor para convencer os leitores da validade da análise que faz. Então, o artigo de opinião é um texto no qual o autor vai defender um posicionamento sobre um tema que geralmente é polêmico. E não basta ele apresentar a opinião, ele tem que provar, ele tem que argumentar para defender essa opinião, para mostrar para o leitor que essa opinião dele é verdadeira, é correta. Então vamos às atividades. Como jornais, revistas e portais da internet dedicam grande parte de seu espaço para a informação, é interessante que existam alguns textos em que as notícias mais relevantes sejam analisadas. É essa a finalidade principal dos artigos de opinião. A seguir, você irá ler um texto que representa esse gênero. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, ó, Educação para o Trânsito nas Escolas. E aí nós vamos responder as perguntas. Esse texto aqui basicamente defende a seguinte opinião, de que os acidentes de trânsito, eles causam tantas mortes anualmente no mundo, quanto as guerras e os genocídios. Então, esse é um problema gravíssimo que a sociedade enfrenta. E para resolver essa questão, para resolver esse problema, segundo o texto, segundo a opinião defendida no texto, a solução estaria na educação para o trânsito nas escolas. Para comprovar esse posicionamento, essa opinião, o autor do texto apresenta vários argumentos, várias informações aqui. Então, ele fala um pouco aqui sobre do ponto de vista histórico, que as guerras e os genocídios mataram muitas pessoas. Aí ele faz uma comparação entre essas mortes, entre esses números de mortes com os números de mortes causados pelos acidentes de trânsito, Então, fala que os acidentes de trânsito causam tantas mortes quanto essas guerras e genocídios. Ele apresenta também aqui alguns dados estatísticos provando que o número de mortes por acidente de trânsito no Brasil é muito elevado. Então ele traz aqui esses dados estatísticos. E para provar que a educação é uma possível solução para essa questão, ele traz aqui uma opinião de uma especialista, da Adriana Modesto, que é doutora em transportes, Então ela fala que a educação pode trazer aí uma solução para essa questão, porque vai levar à reprodução de bons comportamentos e vai promover uma transformação na sociedade. Então, esse é outro argumento a favor dessa opinião defendida. E um outro argumento, uma outra informação que é trazida aqui para defender essa opinião é o argumento de que a Suécia, traz a Suécia, esse país, como um exemplo de um lugar que adotou a educação para o trânsito nas escolas, teve efeitos positivos, porque a Suécia é um dos 25 países mais seguros para se dirigir. Então, traz esse argumento aqui de exemplo, provando que a educação realmente pode significar uma solução para esse problema. E na conclusão aqui, o texto mostra, fala novamente que a solução para o problema da violência no trânsito passa pela educação, A educação desde os anos iniciais da formação escolar dos estudantes, e
fala que a educação vai promover uma sociedade com mais tolerância, responsabilidade, solidariedade e respeito no trânsito. E isso vai trazer consequências positivas, porque, segundo o texto, essas ações, né, essas atitudes, esses valores vão trazer uma diminuição no consumo de bebidas alcoólicas, no excesso de velocidade, na participação dos motoristas em rachas e assim por diante. Então, a educação de trânsito, né, a educação para o trânsito nas escolas vai trazer essas consequências positivas, né, diminuindo aí o número de mortes por acidentes de trânsito em todo o país. Então, vamos às perguntas. Número 1. Qual é o tema abordado no artigo de opinião em análise? É a necessidade de haver educação para o trânsito nas escolas. Esse é o tema. 2. Qual é a posição, o ponto de vista sobre um tema polêmico defendida pelo autor do texto? Então, eu copiei um trecho do texto. A opinião defendida é essa aqui, ó. No Brasil, o trânsito mata todos os anos um número de pessoas superior a muitos conflitos bélicos e genocídios no mundo. Todos os especialistas em trânsito estão convencidos de que a saída para essa tragédia é a educação. 3. Um argumento pode ser compreendido como uma afirmação seguida de justificativa ou uma aproximação de duas afirmações opostas, argumento e contra-argumento. Levando isso em consideração, quais os argumentos apresentados para sustentar a posição defendida no texto? Então, eu coloquei aqui resumidamente para vocês. Os acidentes de trânsito no mundo são responsáveis por números de mortes maiores do que guerras e genocídios. Aqui é maiores, né? Coloquei maior, então coloco o plural aqui para mim. Maiores que guerras e genocídios. Outro argumento apresentado são os números de mortes por acidentes de trânsito no Brasil. Então, em 2011 foi 44.553, e aí coloquei aqui os outros dados, o número de mortes em 2018, em 2019. O Brasil ocupa o 4º lugar em mortes pelo trânsito. Então, esses aqui, ó, essas informações estatísticas mostram a gravidade do problema. Outro argumento em defesa dessa tese de que a educação é uma solução para a violência no trânsito é que a doutora em transportes foi apresentada a opinião dela no texto, né, para apresentar aí esse argumento de autoridade. Então, ela afirma que a educação no trânsito promove a redenção, a reprodução e a transformação da sociedade. Outro argumento: a educação no trânsito estimula o comportamento solidário e diminui os acidentes. E por fim, foi colocado esse argumento de exemplo, né, que a Suécia é um dos 25 países com trânsito mais seguro, e para isso a solução foi a educação para o trânsito nas escolas. 4. O último parágrafo traz uma conclusão resultante da argumentação realizada ao longo do texto. Identifique-a. Então, é para você colocar qual que foi a ideia passada na conclusão do texto. Então, de forma resumida, é isso aqui, ó. Para solucionar o problema, a educação para o trânsito nas escolas é fundamental, pois estimulará a construção de uma sociedade que trabalha a tolerância, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito. Com isso, haverá diminuição das mortes por acidente, do consumo de bebidas alcoólicas, do excesso de velocidade e dos rachas. Questão 5. Marque V para verdadeiro e F para falsa. Então, a letra A está dizendo o seguinte: os temas encontrados nos artigos de opinião costumam ser polêmicos e de relevância social? Sim, essa informação é verdadeira. Letra B. O artigo de opinião deve ser assinado por seu autor, assumindo toda a responsabilidade do que escreveu? Sim, essa informação também é verdadeira. Os artigos de opinião, no geral, são assinados e a pessoa que escreve esse artigo de opinião, ela assume a responsabilidade sobre o que ela está afirmando, sobre o que ela está escrevendo. Letra C. O artigo de opinião é um gênero textual pertencente à esfera artístico-literária? Não,
é um gênero textual que pertence à esfera jornalística. Então, é falsa essa informação. Letra D. O verbo aparece no presente e no imperativo. Do jeito que essa afirmação aqui foi construída, fica parecendo que nesse gênero textual, no artigo de opinião, os verbos só aparecem nesses tempos aqui, ó, no presente e no imperativo. E isso não é verdade. No gênero textual artigo de opinião, podem aparecer vários tempos verbais. Então, essa informação aqui é falsa. Ó, essa afirmativa é falsa, pois, ainda que os verbos no presente sejam bastante comuns nos artigos de opinião, e os verbos no imperativo possam aparecer, não é obrigatório, não é uma regra, não somente esses dois tempos verbais são utilizados ou predominam. Outros tempos verbais também são bastante usados, como o passado, por exemplo, em referências históricas, além dos verbos no futuro, para se referir a possíveis medidas a serem tomadas para solucionar a questão ou para falar sobre futuras consequências advindas de determinados fatos. Ou seja, tudo vai depender de como o articulista, o autor do texto, quer organizá-lo. Então, os tempos verbais que estão presentes no artigo de opinião são vários, não somente esses aqui. Por isso, nós vamos marcar que essa informação aqui é falsa. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 1 do PET 3, do 9º ano. Espero que vocês tenham gostado. Continuem comigo aqui no canal para acompanhar as correções das próximas semanas. Deixem o seu like, comentem e compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!